Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Senhor nos ajude então, meu irmão, minha irmã. Vamos retomar o livro da Teologia Fundamental, o capítulo 8, a fé cristã, encontro do homem com Deus, na página 127. Vocês gostaram do jeito que eu apresento, né? Mas é só brincar um pouquinho. A fé cristã é encontro do homem com Deus. Está na página 127, tá bom? Na introdução, a autora Yuta diz que pela revelação, aquilo que estudamos nas aulas passadas, Deus vem em encontro do homem. Vocês se lembram toda a história, né? O que é revelação sobrenatural, as etapas da revelação, a Sagrada Escritura, o papel do magistério, etc., né? Isso que nós estamos estudando aos poucos. Deus fala conosco. Mas se somente Deus falasse conosco, seria um monólogo. Mas Deus quer estabelecer um diálogo conosco. Então, como se dá esse diálogo? Se dá pela fé. Por isso, pela fé, diz no segundo parágrafo da página 127, pela fé o homem acolhe a palavra divina e responde ao convite generoso. Tal como Deus se entrega a ele sem reservas, o crente entrega-se a Deus com todo o seu coração. Revelação e fé são conceitos correlativos que se reclamam mutuamente. Aí está a novidade, né? Eu sempre falo que a fé cristã católica, a religião católica não é a religião do livro, é a religião da palavra de Deus. Deus que fala e quer estabelecer um diálogo conosco. Então, nessa primeira parte do capítulo 7, temos que responder: o que quer dizer creio? O primeiro tópico, primeiro ponto, chama-se a fé e a inteligência. É o tema que vai da página 128 à página 135. Vamos ver se nós conseguimos fazer bem feito essa primeira parte, né? Sem pressa, para depois a segunda e a terceira e assim. O importante é assimilar os conceitos.
Sempre lembrando, nós estamos em aulas gravadas e o nosso diálogo, meu e o de vocês, o nosso eu e tu, nós, passa por esses sistemas que são maravilhosos, mas não nos permitem trocar ideias, falar. Então, claro que aqui a aula de 45 minutos 50 gravadas rende muito. Se eu tomar cuidado, rende demais. Mas não quer dizer que eu estou tendo o feedback de vocês. Então eu preciso que vocês acompanhem aquilo que eu peço. Façam o guia de estudo, um guia que eu ofereço. E aí também, já disse, pelo zap, ligando, falando. Como quiserem, eu respondo as dúvidas de vocês. Estou à disposição, tá bom? Vamos lá então? Vamos lá. 128, a página. Vamos lá. A fé e a inteligência. Crer não é algo exclusivamente religioso, mas pertence ao âmbito da vida cotidiana. No que se segue, tomamos como ponto de partida a fé humana, mediante a qual nos relacionamos habitualmente com os outros. A nossa relação com as pessoas é feita de atos de credibilidade. Entendeu? E a palavra fé é uma coisa que nos relaciona com o mundo. Por exemplo, aqui, não é mesmo? Quando a pessoa vai até uma lotérica para fazer um jogo, ela diz assim, eu vou fazer uma fezinha. Não é? É um ato de credibilidade. Ela acredita que o meio dela ser feliz é ganhar na Mega Sena sozinha. Só um exemplo bobo, mas para a gente perceber. Então vamos ver o que é essa fé humana, como entendemos. O crer na vida cotidiana. Esse é o primeiro tópico do ponto 1, na página 128. Distingue-se fundamentalmente duas formas de conhecer, o ver e o crer. Quando vemos uma coisa, chegamos diretamente a uma verdade, por demonstração, intuição ou experimentação. Nesse caso, fala-se de evidência intrínseca. A este de conhecimento pertence, por exemplo, a verdade segundo a qual 2 mais 2 são 4. A minha casa é branca. O sol nasce todas as manhãs. Aquilo que nos fornece as ciências exatas, matemáticas, física, química, não é mesmo? Eu vejo porque me demonstram que é assim. Não só creio, não preciso fazer um ato de crença, eu preciso fazer um ato de visão. Ok? Ato de visão no sentido, porque ver, a gente vê porque graças a Deus temos a vista, mas contemplamos aquilo com a demonstração pelo que vemos, pelo que apalpamos, pelos sentidos. E podemos ver, por exemplo, que o sol nasce todas as manhãs, ou que todas as manhãs fica claro, não é mesmo? Agora continua. Crer, em contrapartida, significa, segundo a linguagem vulgar, um conhecimento a qual chego indiretamente, por evidência extrínseca. Só se pode crer o que não se vê. Isto se dá quando não posso conhecer e provar por mim mesmo uma realidade, mas tomo por verdadeira porque há alguém que me comunica. Há uma testemunha fidedigna. Consequentemente, aquele que crê chega a conhecer aquilo que o crê, não porque seja experimentável ou demonstrável para ele,
mas porque o é para o outro de quem se fia. Então, aqui, fé entra um elemento de afidar-se, confiar na firmeza do testemunho de alguém que me disse. Crer, então, lá no final da página 128, é participar no conhecimento de alguém que vê. Acedemos a muitas verdades, não por nós mesmos, mas mediante o testemunho de quem conhece diretamente. Creio, por exemplo, que o remédio que o médico me dá me vai curar. Quem possui a ciência médica é ele, não eu. Apoio-me noutro para chegar a uma verdade, mas, naturalmente, não posso aceitar qualquer um como testemunha. Se um engenheiro me aconselhasse um remédio, eu duvidaria da sua eficácia para mim. Ou nós podemos dizer que nós, seres humanos, ao menos no Brasil, mas acho que no mundo inteiro, o que tem de gente que se faz de médico para o outro, né? Quantas pessoas que aconselham as outras tome isso, faça isso, o chá disso, o chá daquilo, o chá do outro. Então, voltando ao tema, eu me apoio-me em alguém para chegar a uma verdade. Nesse caso, a verdade que busco é a cura da minha enfermidade. Em primeiro lugar, a testemunha, aquele de quem me fio, deve ser fidedigna. Se é o caso de um médico, a aprovação fidedigna de que ele é bem informado e é bem capaz nas práticas curativas, nas práticas médicas terapêuticas. Agora, o autor diz, mas também essa testemunha pode ser uma fonte material, como um jornal, uma revista ou um programa de televisão. Em segundo lugar, exijo também a credibilidade da mensagem. Se alguém me comunica uma notícia, tomo as suas palavras como verdadeiras, se tiverem alguma coisa a ver com o que já sei e não contradizem os conhecimentos seguros que já atingi. Santo Agostinho diz que sem prévio saber não há fé alguma e que ninguém pode crer se não entender alguma coisa. Aí vem o exemplo. Se um amigo me comunicar, por exemplo, que viu um irmão meu em Nova York e eu sei que ele se encontra em Moscou, penso que ele está errado. Não consigo acreditar nele. Então, vamos lá, gente linda. Seguinte, primeira coisa. Nós temos esse exemplo que ele deu de uma fonte material. Por exemplo, uma notícia de um jornal. Hoje nós estamos passando por toda essa situação do Covid-19. Não sei se vocês perceberam, a gente precisa ser sábio, porque você vai ver muitas empresas da imprensa, do jornalismo, que querem defender uma ideia. Mas não é defender uma ideia, a ideia de passar uma verdadeira informação sobre a Covid-19. A informação se passa, mas sempre se dá um nuance. Um atenua, outro agrava. O importante, então, aí é perceber que eu me afido tendo como pressuposto algo mais.
Por isso que agora eu não me lembro, sinceramente me veio agora, mas quando eu dou o curso de hermenêutica filosófica, raras vezes, quando a gente fala sobre fazer uma interpretação, por exemplo, de uma obra, nesse caso eu tenho que saber não só o texto, não só o vídeo, não só o artigo de jornal, a reportagem visual da TV, mas eu tenho que saber, preocupar-se com quem escreveu, o autor, ou quem o autor mandou entender escrever. E tomar cuidado, atenção comigo, que sou o que vou ler, aqui ler não somente no sentido de ler palavras, mas de fazer uma interpretação. Porque eu também, se eu parto de um pressuposto que eu busco a verdade, é claro que eu tenho um conceito prévio do que é a verdade. Se uma pessoa de bem vai procurar entender, ter notícias de uma pandemia, como é o exemplo que eu dei, ele tem um conceito, é uma pandemia, é uma coisa grave, deixa as pessoas doentes. E eu tenho que saber como estão as coisas, estão tratando bem o problema, estão tentando resolver o que está melhor, o que está pior. A questão de uma medicação, uma vacina, como está? Quantas pessoas estão adoecendo, quantas faleceram? É importante para mim fazer um ato de juízo, mas eu não posso ter preconceitos. E nem posso deixar, por exemplo, me desculpe alongar um pouco aqui, que o meio de comunicação me forme. Por que você estuda na FATEL? Porque você acha que lá você terá uma boa formação. Porque informações sobre a teologia você pode haver em várias faculdades. Mas você acha que é ali que as informações são formativas, porque te dão a liberdade de formar critérios. Critério vem de caminhos para a verdade. Então, nesse sentido, eu estou dando esse exemplo para que nós percebamos que se pressupõe que eu tenho, como diz aqui, um prévio saber, um prévio conhecimento, que para que eu possa depois fazer um ato de fé humano. Sim, me parece que essa entrevista desse médico, esse artigo sobre esse que eu vi no jornal sobre esta doença, parece que é bem equilibrado. Parece-me que os dados não estão querendo pôr nem medo, nem tirar a preocupação da gravidade da coisa, mas me está dando alguns elementos para eu saber. E me vem um critério de cima. Quem tem que me informar sobre essa pandemia? Os especialistas em pandemia, que são os infectologistas. E aí eu tenho que fazer outra análise, de procurar aqueles que são os melhores, no sentido de credibilidade. Lembra-se que nós já estudamos a diferença entre credulidade e credibilidade? É interessante, só para vocês irem como que o tema é muito legal. E um prévio conhecimento, é esse, né? Do que eu quero, do que eu quero buscar, o que eu quero entender. E sobretudo, dou um exemplo, que aí é mais gostoso de trabalhar. Eu sou cristão católico.
a minha vida de fé é baseada na fé e na razão, fides et ratio. Não é nem fideísta, nem ao mesmo tempo racional. Contar uma história, alguns dias antes, acho que eu já contei para vocês, eu acho que sim. Uma pessoa chegou perto de mim, queria me dar uma... Falei, não pode, temos que manter uma distância. Padre, você não tem fé? Falei, tenho fé. E por ter fé, acredito que é oportuno obedecer às autoridades sanitárias. Porque a minha fé era ligada à razão. E eu não vou tentar a Deus. Sei que Deus pode curar um doente, mas sei também que eu tenho que ter capacidade racional de cuidar da minha saúde e da tua. Interessante. Então isso tudo vocês veem que a gente vai falando, vocês vão estudando, nós vamos vendo que como é bom crescer nesses conceitos. E é como lindo, todo dia que passa eu sempre penso, como é bonito ser católico, como é lindo. Nós temos uma doutrina bem explicada, bem razoável, que não prescinde do valor do divino, do sagrado, mas que o humano e o divino se tocam. É uma fé encarnada, como Jesus que se fez menino, Deus e homem verdadeiro. Mas, em geral, utilizar a mediação de uma fonte é um caminho para aceder a muitas realidades inalcançáveis por experiência própria ou por raciocínios pessoais. Assim, os telejornais e documentários comunicam-nos acontecimentos de todo o mundo, que não presenciamos e supomos que nos dizem a verdade. Supomos. Mas para supor se é verdadeiro ou não, temos que ter aquilo. Para crer em algo, humanamente falando, preciso saber de algo. Aí vocês veem, por exemplo, vocês podem perceber a importância da formação de todos e não considerar o ser humano como uma massa, uma grande massa que pode ser ludibriada, todos têm direito à informação, mas sobretudo tem que ter educação para poder ter formação. Esse ponto é muito delicado e nós teríamos muito o que falar, não é mesmo? Vamos lá, no final da página 129. Chegados a esse ponto, é necessário fazer um esclarecimento, portanto. Vamos esclarecer. Até agora, temos nos referido ao ato de fé segundo a linguagem normal e corrente. De acordo com este modo de dizer, a estrutura de tal ato consiste simplesmente em conhecer, por evidência extrínseca, em aceder a uma realidade mediante o testemunho de outrem. Vou repetir, lá no comecinho da página 130. A fé segundo a linguagem normal e corrente. A estrutura do ato de fé, neste modo humano, consiste simplesmente em conhecer, por evidência extrínseca, em aceder a uma realidade mediante o testemunho de outrem, o testemunho de outra pessoa. Mas isto é um uso amplo e impróprio da palavra crer. Impróprio não significa que seja absurdo ou arbitrário, mas sim que não se toma essa palavra no significado estrito e completo que é o seu próprio. Não é uma coisa absurda. A palavra absurda vem de surdo. Absurdo quer dizer uma coisa que me deixa... Não tem nem sentido, que me deixa até zoado da cabeça. Nesse sentido amplo, utilizamos a palavra crer
sem incluir a certeza. Poderíamos então substituir por opinar, aceitar e supor. Ter como provável. No sentido da linguagem normal, ter fé aqui, na linguagem humana, pode ser substituído por opinar, aceitar, supor, ter como provável, sem alterar o sentido do fundo. Mas quando usamos crer no sentido próprio, não é possível essa substituição. Se, por exemplo, uma pessoa que me comunica uma notícia e eu respondo, suponho que é verdade, esta pessoa pode sentir-se ofendida e dizer-me, não estás a acreditar em mim? Tem razão. Neste caso, realmente, não estou a acreditar nela, porque não estou totalmente certo do que ela diz. Então, nesse sentido, a gente tem uma diferença muito grande. O problema é que hoje a gente nem usa mais opinar, aceitar, supor, ter como provável. Às vezes as pessoas falam assim, isso é assim, eu acho que é. Achar não, que eu acho, não é? Em italiano eles usam a palavra, o verbo trovare. Trovare quer dizer encontrar. E tem uma frase, se non è vero, é ben trovato. Quer dizer, se isso não é verdade, pelo menos é um bom achado, né? Parece que é, meio denorex. Parece, mas não é, mas não parece. Isso. Então, talvez hoje esses temas porque nós não estamos muito mais acostumados a meditar sobre isso. Mas é interessante. Então, no sentido humano, posso dizer, opinar, aceitar, supor, ter como provável. Agora, a fé já supor que uma coisa é verdade. No penúltimo parágrafo da página 130, dá uma amarrada e uma coisa melhor para nós. Crer, em sentido estrito, é muito mais do que opinar ou supor. É ter incondicionalmente por verdadeira uma verdade que não se vê. Estar completamente convencido dela. A fé é conhecer com certeza o que não se vê. Aqui eu queria dizer de novo que eu amo essa palavra. Conhecer, no termo bíblico, por exemplo, do Evangelho de João, da Evangelho, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem do bom pastor. Tem uma nota linda na Bíblia de Jerusalém. Conhecer não é operação somente da cabeça, mas é do coração. Conhecer é, de fato, experimentar a presença de uma realidade que eu não vejo. Experimentar a presença. É, em suma, saber aquilo que não vimos. Aí, olha, número 5, nota de São Tomás. A fé é, em suma, saber aquilo que não vimos, porque nos apoiamos plenamente no testemunho de outrem. Cremos algo de alguém. Com efeito, temos, por certos, muitos conhecimentos básicos, porque tenhamos visto. Não porque tenhamos visto, mas porque temos fé humana. Gente, eu estou passando da página 130 para 131. Se não acreditássemos nos nossos pais, não saberíamos sequer o dia do nosso nascimento. Se não tivéssemos acreditado nos nossos professores,
faltar-nos-iam muitos dados de história, geografia e cultura geral, e seria muito difícil orientar-nos no mundo. Em suma, podemos afirmar com Aristóteles: quem quiser saber, há de crer. Quando nós nos matriculamos numa universidade, quando escolhemos um curso, nós acreditamos naquilo que vão nos ensinar. Mesmo que não sabemos tudo sobre aquilo, não temos visto tudo sobre teorias, relativos àquele tema. Então vamos lá, desculpem, coisas da asma, viu? Desculpe. Página 131. Em sentido próprio, a fé exprime um assentimento carente de reservas. Tem a ver com uma particular confiança na testemunha e dá-se em maior ou menor medida nas relações humanas. Quando se realiza completamente, estamos dispostos a crer no outro, não apenas numa situação determinada, mas sempre, também no futuro, acontece o que acontecer, sem nenhuma limitação, nem condições de qualquer tipo, então não se crê somente algo de alguém, então se crê em alguém. Aqui entra o mais importante. Anotem aí, por favor, na página 131. Estudem isso. Quando se realiza completamente e estamos dispostos a crer no outro, não apenas numa situação determinada, mas sempre, sem nenhuma limitação, nem condições de qualquer tipo, então não se crê somente algo de alguém, então crê-se em alguém. Aí eu já não estou acreditando no que o outro me disse ou me fez uma vez, mas sempre, porque é um assentimento, é um aceitamento do que me disse, sem reservas. Essa fé sem reservas não pode ser exigida nem dada legitimamente de homem a homem. Não se pode crer em nenhum ser criado, porque nenhum está acima do outro, a tal ponto que possa constituir-se em autoridade de valor absoluto. Quando se produz esta fé num ser limitado, acontece algo inumano, contrário à dignidade e à liberdade da pessoa. Nessa altura, ultrapassa-se um limite. Agora nós vamos citar um autor aqui, J. Piper. Ele tem um livro chamado As Virtudes Fundamentais, mas esse livro, pela Quadrante, é um livrinho pequenininho, tem em português. É muito interessante o que ele fala das virtudes fundamentais. E aqui ele vai dar um exemplo disso. Esta fé, vou ler de novo a primeira frase lá do capítulo, e agora vou dar um exemplo. Esta fé sem reservas não pode ser exigida, nem dada legitimamente de homem a homem. Por quê? O filósofo alemão Piper adverte. Em relação a isto, citam-se os seguintes exemplos. 2 pontos. Fé em si mesmo, fé na humanidade, fé na Alemanha, fé no Führer. Führer era o grande cabeça, chefe, no tempo do nazismo, Hitler. Transparece para mim que a sinistra união de palavras que o termo da série forma
foi colocada aqui na sua conexão genealógica, de forma tão acertada quanto a digna de meditação. Vamos lá. Por exemplo, eu falo, fé em mim mesmo. Eu tenho fé em mim mesmo. Calma. Você pode ter um ato de fé que você é capaz, mas você não é absoluto. Você não é para você testemunho em si mesmo de força, de coragem. Porque você pode falhar. Porque você é limitado. Assim mesmo o termo genérico, eu acredito na humanidade. Então, quando você vê tantas maldades, você deixa de crer. E etc. E aí, virando a página, voltando lá na página 132, o autor diz: só podemos crer em Deus, mas num sentido menos radical, isto é, com as reservas próprias de cada caso, podemos acreditar em pessoas e ter tanta confiança nela que estamos certos da verdade do seu testemunho. Eu posso acreditar em mim mesmo baseado num certo limite, reconhecendo os meus limites, mas acreditando nas coisas que eu já fiz, como eu tenho procedido, como eu tenho melhorado. Assim eu posso dizer, eu acredito nas pessoas daquela parte da humanidade do Brasil, das pessoas de boa vontade. Entendeu? Mas jamais eu posso fazer um ato de crença em alguém absoluto e no genérico, né? No genérico dizer a humanidade é maravilhosa, ou a humanidade não presta. Eu sou muito bom e ao mesmo tempo, eu não valho nada. Entendo isso. Pela fé humana, abre-nos a possibilidade de perceber com os olhos de quem vê diretamente algo que nunca poderíamos alcançar com o nosso próprio olhar. Então, aqui é o primeiro ponto. Perante isso, explicando, nós terminando a primeira parte, o crer na vida cotidiana, temos explicado passo a passo a diferença entre a palavra crer, que pode ser opinar, aceitar, ter como provável, com um ato de fé em alguém, e que nós não podemos pôr o ato de fé a 100% em alguém. Podemos confiar no limite de fatos concretos, de situações. Mas a fé humana nos abre a possibilidade, então, de crer em alguém, que podemos acreditar nele. Esse é Deus. Crer em Deus, gente, o tema vai da página 132 até a página 135. Nós vimos aqui essa parte um pouquinho mais demorada, com a introdução da 127 até a 132 em cima, quase 7, umas 5 páginas, né? E agora nos cabe mais essas 3 páginas que são lindas, viu? Para a gente poder meditar um pouquinho nesse mistério tão lindo da fé em Deus. São 4 páginas. Vou ler. Crer em Deus, página 132. Vamos lá. Tomamos fôlego, bola para frente. A fé cristã é modelada sobre a estrutura da fé humana. Também no âmbito sobrenatural, há um ver e um crer. Depois desta vida no céu, veremos Deus diretamente, face a face. Mas enquanto estivermos na terra, só podemos crer nele. Conhecemo-lo por evidência extrínseca, mediante
o testemunho de outrem. Quem é o testemunho? Vamos ver os testemunhos de outrem para acreditar em Deus, dado que só o veremos face a face no céu. Em alguns ambientes racionalistas, o conhecimento de fé não é valorizado, uma vez que, como se diz, ver é mais do que crer. Pode-se responder em primeiro lugar que esta afirmação é verdadeira do ponto de vista do sujeito que conhece. Ter evidência intrínseca é mais que ter somente evidência extrínseca. Ver por si mesmo significa um maior contato com a realidade, uma maior posse da realidade do que o saber baseado no que se ouviu. Mas o que é que sucede quando é impossível ver por si mesmo? Então, o outro pode abrir-me novos horizontes. O outro pode abrir-me novos horizontes. Podem ver-se as coisas também de outras perspectivas, do ponto de vista do objeto, do conhecido. Pode suceder que uma só palavra de outro seja mais rica e esclareça muito mais do que todas as minhas palavras. Em iguais condições, ver é mais do que ouvir. Mas se aquele pelo qual se sabe uma coisa está muito acima daquilo que o indivíduo é capaz de ver por si, só neste caso ouvir é mais do que ver. A fé divina faz participar no conhecimento próprio e exclusivo de Deus. Põe-nos em contato com o saber de Deus. Testemunho de outrem. Vamos lá, página 133, o último parágrafo. Convém sublinhar que a tese racionalista, que diz que ver, eu só acredito no que vejo, né? Tanto no plano natural como no sobrenatural, ver é mais do que crer. Mas o plano sobrenatural é muito mais vasto, mais rico, profundo e belo que o natural. Portanto, o conhecimento mais pequeno no plano sobrenatural transcende os conhecimentos mais elevados que possamos alcançar no plano natural. Uma centelha de fé cristã é muito mais perfeita que todo saber humano. Assim, uma pobre mulher que não sabe nem escrever, mas crê em Deus, tem uma sabedoria mais completa que um catedrático ateu. Nota 10. Vou ler essa nota que é muito linda. São Tomás de Aquino chegou a afirmar que um cristão, ainda que tenha pouca cultura e seja ignorante em muitos campos, sabe mais que os melhores filósofos pagãos. Vou reler essa frase para pegar o nexo. Uma centelha de fé cristã é muito mais perfeita que todo saber humano. Assim, uma pobre mulher que não sabe ler nem escrever, mas crê em Deus, tem uma sabedoria mais completa que um catedrático ateu. Sabe que existe um Criador no mundo, que Deus é uno e trino, e que somos chamados a viver eternamente felizes com Ele no céu. Profundo, não? Tal como no plano natural, crer é um modo de aceder a uma nova realidade. Esta realidade é constituída pelos mistérios divinos que nos foram comunicados através da revelação. A palavra de Deus tornou-se humana, à nossa medida,
dada que foi pronunciada num idioma que compreendemos, com imagens e conceitos que nos são familiares. Não contradiz os conhecimentos que alcançamos com as nossas forças naturais. Dispõe, além disso, de uma grande coerência interna. Por estas razões, é fidedigna. A palavra de Deus é fidedigna porque ela, ultrapassando as nossas forças naturais, produz uma coerência interna que é digna. Vou tomar um pouquinho de água. Se aceitamos a revelação, se cremos, chegamos a um conhecimento específico, o conhecimento de fé. Aquele que crê, sabe. Número 11 aí, João 6,69 diz: nós cremos e sabemos. Agora tem aqui um exemplo que vai ficar claríssimo, viu, amados e amadas? São José Escrivã fala do sol da fé, que nos mostra uma nova e gozosa dimensão da realidade. Está no livro dele, Caminho, um livro muito lindo de sentenças espirituais. Segundo os ensinamentos da Bíblia, a fé coloca o homem junto de Deus, junto da luz, tira-o das trevas. 13, carta aos Colossenses 1, 12, 13. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Habitavam numa terra de sombras, mas uma luz brilhou sobre eles. A salvação começa na inteligência. Eu gosto sempre de repetir, inteligência, a palavra inteligência vem de duas palavras. Inter é dentro, leggere, ligência vem de ler. Ter inteligência é a capacidade de ler, de compreender as coisas desde dentro. Último parágrafo da página 134. Mas não basta acreditar em algo. Só o podemos fazer antes se acreditarmos em alguém. No caso da fé sobrenatural, a testemunha que nos traz a mensagem é o próprio Jesus Cristo. É o único que viu a Deus. Os pais, mestres educadores que transmitiram a fé ao longo dos séculos não são testemunhas. São crentes que comunicam o testemunho cristão com certeza e segurança. Por exemplo, se alguém que foi para nós os nossos transmissores da fé ou de qualquer nobreza de valor e virtude cai ou tem uma crise, não quer dizer que não é verdade o que ele nos passou, porque o testemunho é o que foi passado de geração em geração, a tradição, né? Tradere, que nos foi entregue. Continua na página 135. Vamos finalizar. A certeza da fé sobrenatural está fundada sobre a autoridade do próprio Deus. Mas esta autoridade é, por sua vez, objeto de fé. Não é evidente. Jesus Cristo é uma testemunha verdadeiramente excepcional e única. Não se trata apenas de uma testemunha invisível. Trata-se de crer que esta testemunha é realmente Deus que me fala. Para poder crer o que me diz, tenho de crer primeiro nele, em Jesus. Isto é, de certa maneira, um círculo vicioso. Por outras palavras, a fé crê acima de tudo o seu próprio fundamento. A fé
crê, acima de tudo, o seu próprio fundamento. Qual é o fundamento do nosso fé? Nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo esse tópico, a fé sobrenatural diferencia-se da fé humana porque a sua fonte de verdade está acima do homem, no nível transcendente ou divino. Somos requeridos, por um lado, aceitar como real e verdadeiro algo que não é comprovável de modo nenhum. E, por outro, somos remetidos para uma testemunha que não só não chega até nós de uma forma imediata como exige, além disso, um assentimento tão absoluto e incondicional que não estamos dispostos a prestar em nenhum outro caso. Ou seja, aqui, essa testemunha não nos chega de uma forma imediata. Temos que dispostos, a um sentimento tão absoluto e condicional à pessoa de Cristo. Aqui se manifesta que o ato de fé, ainda que seja razoável, em última instância é aquilo que o cardeal Newman chamava a rendição da razão. Tem um caráter radical, chega ao mais profundo do homem e exige todas as suas forças. Se afirmamos que a fé é um conhecimento, não dizemos que seja só um conhecimento. É mais do que um conhecimento. Por isso que inclui o que nós vamos ver na próxima aula, a liberdade e a fé. Para terminar, vai chegando os minutos, a gente vai ficando cansado, também para quem ensina e para quem está ouvindo. Conto duas historinhas. São Tomás de Aquino, graças a Deus, nos sintetizou tudo na Suma Teológica. Diz a história que uma vez, a única vez que ele teve um encontro místico, aquilo que tinha Santas Teresa, teve outros santos místicos, ele dizia a Reginaldo, seu secretário: irmão Reginaldo, queima tudo esses livros aí. Do que eu vi, isso é palha. Graças a Deus que não queimaram, Porque nós que estamos aqui ainda não somos místicos, precisamos do auxílio da ciência, de tudo que foi já produzido na teologia. Mas perto do mistério de Deus, toda a intelecção humana não pode atingir. Por isso que dizia ali, uma senhora ignorante do ponto de vista humano, se tem uma fé dada por Deus, mas que ela fez crescer numa vida simples de escutar a pregação, de rezar, de se orientar com a igreja, a faça mais sábia de um conhecimento do que um catedrático ateu. E lembrando aqui do cardeal Newman, diz a história, ele era padre anglicano, um grande teólogo, e ele estudava muito eclesiologia e a doutrina católica dizia, a fé, Pedro é o Papa é a autoridade suprema em questão de fé, de costume e outras coisas, mas ele conta-se num livro que eu li, que ele chorou uma noite inteira falando: eu percebo que essa doutrina aqui católica é clara, mas eu não posso crer. Me ajuda, Senhor. Ele tinha uma fé diversa. E diz que depois de uma noite de súplica ele pôde, não só que já compreendia, pôde crer e viver. É muito complexo falar desses temas, mas esses dois exemplinhos podem nos ajudar. Então, amados, uma aula gravada
e mais um tempo de aula para vossos estudos. Eu vou deixar por escrito um guia de estudo, né? Um guia dirigido que vai vos ajudar. E na próxima aula a gente vai ver a liberdade da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva Nossa Senhora, São José, nosso anjinho da guarda, Santa Giana, todos os anjos e santos. Amém.